Chegamos, pessoal, ao 28º vídeo série ECA comentado. É um vídeo fundamental para o seu aprendizado. Não deixe de compartilhar, assinar o canal, dar o joinha, fazer as anotações necessárias para o seu estudo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 217. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Então, passou 60 dias do trânsito em julgado, da sentença condenatória. A ação, aquela associação que promoveu a ação, ela não executou o que ela deveria executar. Cabe ao Ministério Público ou qualquer um dos legitimados a fazê-lo. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios atribuídos na conformidade do parágrafo 4º do artigo 20 da Lei número 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestadamente infundada. Então, o juiz vai condenar a associação. Então, a associação ela vai ser condenada a pagar os honorários advocatícios sempre que a sua pretensão ela for manifestadamente infundada. Então, a associação ela fez uma representação sobre determinado réu, determinado ente. Só que aquilo ficou provado que era infundado, não tinha fundamento. Então o juiz ele pode determinar que aquela associação pague os honorários do advogado, segundo o Código de Processo Civil. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao decúplo das custas, sem prejuízo de responsabilidades de perdas e danos. Não foi só manifestadamente infundada, ela foi má-fé. Ficou clara a má-fé. Então, tanto os diretores quanto a própria associação, ela vai ser solidariamente, todos eles serão solidariamente condenados a pagar as custas do processo. Artigo 219. As ações de que se trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, periciais e quaisquer outras despesas. Então, não vai haver nenhum adiantamento, não tem que pagar nada antecipadamente, só depois do trânsito em julgado. E se condenado e se o juiz assim determinar. Tem um tanto de "se" aí. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre que constitui objeto de ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. Então, aqui é uma prerrogativa de qualquer cidadão e uma obrigação do servidor público. Sempre que for necessário, ele deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ou seja, ele deve ir ao Ministério Público para provocar a iniciativa do Ministério Público, ou seja, ele deve ir ao Ministério Público e mostrar uma determinada situação, entregando a ele as informações necessárias para que ele possa ajuizar, para que ele possa criar o objeto de uma ação civil, indicando os elementos de sua convicção. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, lá, os juízes, tá dentro do exercício de suas funções. Eles se deparam com situações que precisam, que desejam, que ensejam a propositura, ou seja, a proposição, a possibilidade de uma ação civil. Eles devem mandar isso ao Ministério Público para que ele o faça. Artigo 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. Então, para a petição inicial, o interessado poderá requerer das autoridades competentes certidões e informações que julgar necessárias, ou seja, ele precisa de uma certidão determinada.
ele pode pedir, pode requerer, e essa instituição ela terá 15 dias para lhe ceder, lhe entregar. 223. O Ministério Público poderá instaurar sobre sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Então o Ministério Público ele tem o poder. Vocês estão vendo que o Ministério Público aqui é uma instituição bastante importante na proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Ministério Público aqui pode instaurar sobre sua presidência, sobre o seu comando, um inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público, particular, certidão, informações, exames, perícias, tudo o que for necessário para o seu trabalho e ainda assinalar um prazo para que aquilo ocorra. Só que o prazo não pode ser menor que 10 dias úteis. Também para não haver ali um exagero. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para propositura de ação civil, promoverá o arquivamento dos autos, do inquérito civil e das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Então, o Ministério Público tentou tudo que era possível, usou todas as diligências possíveis e não conseguiu fundamentar a sua propositura. Vai ter que arquivar. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidas, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, não conseguiu, teve que arquivar. Ele vai arquivar e vai remeter ao Conselho Superior do Ministério Público em 3 dias. Caso não faça, é uma falta grave. Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, deverão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças e informações. Até que aconteça a homologação ou a rejeição, a promoção de arquivamento, ou seja, até o arquivamento. Então ele foi homologado ou sua homologação foi rejeitada, porque eles encontraram indícios que fundamento que ele ali estava dizendo. As associações poderão, essas associações que são legitimadas, elas têm a legitimidade para fazer isso, apresentar razões escritas e ou documentos que serão anexados, serão juntados aos autos e mesmo às peças de informação. Para o quê? Para garantir a lisura do processo. Parágrafo 4º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Então, a promoção será submetida a exame de deliberação do Conselho Superior do Ministério Público. Isso dentro do seu regimento. Parágrafo 5º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação. Então, o Conselho Superior analisou, viu, não, aqui tem base sim para uma ação. Ele vai mandar aquela ação para outro órgão do Ministério Público, não para o mesmo. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 7.347, de 24 de junho de 1985. É uma lei específica que não nos cabe aqui. Título 7. Dos crimes e das infrações administrativas. Então, nós vamos tratar de crimes e infrações administrativas dos crimes. Este capítulo dispõe sobre os crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Então, esse capítulo vai falar sobre os crimes praticados contra a criança e adolescente, mas não traz prejuízo nenhum ao que diz a legislação penal, ou seja, ao Código Penal. Ele vai ser analisado segundo tanto o ECA quanto o Código Penal, se for necessário. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal. Então, tudo que está lá na parte geral do Código Penal vai ser aplicado também aqui a essa lei. E quanto ao processo, aos pertinentes ao Código de Processo Penal. Então, quando eu me relaciono aos crimes, vou lá na parte geral do Código Penal. Quando eu me relaciono ao processo que isso vai ocorrer, vou ao Código de Processo Penal.
Os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Então, são crimes de ação pública incondicionada, que não tem condicionante algum. O 227A, ele foi incluído. Aqui tem muito a ver com a lei de abuso de autoridade, né, que foi modificada. O 227A, que foi incluído. Os efeitos da condenação previstas no inciso 1 do caput do 92 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de setembro de 1940, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Então, o que está dizendo aqui? Olha, para que os crimes cometidos por servidor público, no caso de abuso de autoridade, só terão validade, só respeitarão o que diz o Código Penal se for reincidente, se ele já cometeu mais de uma vez. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandado ou da função, neste caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Então, veja, a pena, né, ela só vai ocorrer na reincidência, mas o parágrafo único diz, olha, a perda do cargo, do mandato, da função, ela independe dessa reincidência. Ela não precisa ocorrer a reincidência. Na primeira ocorrência, ele já pode perder o cargo. Seção 2 dos crimes em espécie. Vamos lá na espécie dos crimes. Primeiro crime, 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas. Então, ele deixou de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e prazos referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião de alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Ou seja, não houve os registros como deveriam ter. E quando a parturiente saiu, não foi dado alta médica. Não foi dada a declaração de nascimento que deve ser dada junto à alta médica, dizendo as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. Isso pode dar uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, aquele encarregado ou dirigente pode ficar preso de 6 a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo, ou seja, ele não tinha intenção, né? Aquilo ali foi por uma omissão, por uma imperícia ou algo do tipo. A detenção de 2 a 6 meses ou multa. Então aqui já ela dá uma brandada, né? Então não havia intenção. Então ela vai de 2 meses a 6 meses ou a mesma multa. Mesmo assim, é bem ruim. Artigo 29. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei. Então, o médico, o enfermeiro, o dirigente do estabelecimento não identificou corretamente nem a criança e nem a gestante ali que acabou de passar pelo parto. Não colocou pulseirinha, não tirou as digitais, enfim, não fez o que deveria ter sido feito. E, além disso, não procederam com os exames que descreve lá no artigo 10, né, que nós vimos vários. O que pode acontecer? Pode acontecer a detenção de 6 meses a 2 anos. Então, não fez os exames, não identificou de forma correta, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo, então ele não teve intenção. Detenção de 2 a 6 meses ou multa. Então, ele pode ser preso de 2 meses até 6 meses ou mesmo uma multa. 230. Privar criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente. Então, a criança ou adolescente ele foi privado de sua liberdade, mas ele não estava em flagrante, ou seja, ele não foi pego em flagrante e não tinha nenhuma ordem escrita da autoridade judiciária pedindo a sua prisão, a sua detenção.
Então foi o abuso ali do poder policial ou de qualquer pessoa, né? Ele foi preso injustamente, naquele caso. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Ilude na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Então, aqui já muda um tiquinho, né? O que está sendo dito. Aqui foi privar a criança da sua liberdade, ou adolescente de sua liberdade. Detenção de 6 meses a 2 anos, sem que ele esteja em flagrante ou que tenha ordem judicial escrita. Aqui já é a mesma pena, de 6 meses a 2 anos, mas para aquele que procede à apreensão sem observar as formalidades. Por exemplo, coloca o adolescente no porta-mala do carro, da viatura, por exemplo. Ele não observou as formalidades legais. Então ele vai ser condenado de 6 meses a 2 anos de detenção. Chegamos ao final, faça anotação, relembre o que foi estudado, reveja a lei, releia, porque isso é importante. Vamos para o resumo final. 217. Se passar 60 dias do trânsito em julgado e a instituição que postulou a ação não promova a execução, tanto o Ministério Público quanto outra associação legítima poderá fazê-lo. 218. Dá ao juiz a possibilidade de condenar a associação autora a pagar os honorários advocatícios, caso seja provada a pretensão, caso a pretensão seja manifestadamente infundada, ou seja, o que eles propuseram não tinha fundamento algum. Estava errado. Aí o parágrafo único diz que se há má fé, aí vai todo mundo. Associação autora, os diretores, responsáveis, todo mundo vai pagar ali de forma solidária. O 219 fala que não vai haver um adiantamento de custas. O 220 diz que qualquer pessoa poderá e o servidor público é obrigado a provocar a iniciativa do Ministério Público, caso ele veja ali alguma ação, alguma coisa, alguma informação que possa constituir objeto de ação civil pública. O 221 fala que os juízes e tribunais, caso se deparam com alguma coisa que possa ensejar a propositura de uma ação civil, deve mandar ao Ministério Público. O 220 fala que para instituir uma petição inicial, o interessado poderá requerer tudo que for necessário junto às repartições públicas, mas essas terão 15 dias para entregar os documentos. O 223, o Ministério Público poderá instaurar sobre sua presidência inquérito civil ou mesmo requisitar o documento que for necessário. E também estabelecer prazo, né, para que isso ocorra, mas esse prazo nunca poderá ser menor que 10 dias úteis. Aí lá no parágrafo 1º, fala que após todas as diligências não foi possível ter fundamentos para uma ação civil, vai proceder o arquivamento. O parágrafo 2º fala que esse arquivamento ele deve ser remetido ao Conselho Superior do Ministério Público em até 3 dias. Caso isso não seja feito, vai ser uma falta grave. Caso seja homologada ou rejeitada esse arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, associações legítimas poderão ali, né, de forma escrita ou documentos, juntar os autos, inquéritos, né, as suas razões, tanto para o arquivamento quanto para o não arquivamento. No caso, para o não arquivamento, uma vez que foram elas que abriram, né, esse inquérito. Normalmente é elas que instigam ao Ministério Público a fazê-lo. O parágrafo 4º fala que a promoção do arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior, né, conforme dispusesse o regimento. O 5º fala que quando o Conselho Superior não homologar, né, esse arquivamento, ele terá que mandar para um outro Ministério Público aquela ação, né, para ajuizar uma ação. O 224 fala que vão se aplicar as disposições da Lei 7.347 de 24 de junho de 85, junto com o que foi dito aqui. Aí nós entramos na parte que é a mais interessante do meu ponto de vista, dessa parte do ECA que fala mais sobre leis, como atua o Ministério Público, os juízes, os advogados, que é dos crimes e das infrações administrativas, porque isso está diretamente relacionado ao nosso trabalho. Então é bom que nós saibamos o que pode nos incorrer se não observamos o ECA. Aí o 225 fala que sobre os crimes praticados contra criança, adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo da legislação penal. O 226 vai falar que nós vamos considerar a parte geral do Código Penal ou do Código de Processo Penal, quando estivermos analisando aqui. O 227 fala que os crimes definidos nessa lei são de ação
pública incondicionada. Então aqui é de uma ação pública. Aí nós entramos nos próprios crimes, dos crimes em espécie. Os 228 é aquele crime do encarregado de serviço ou dirigente que não faz o registro das atividades desenvolvidas, que por ocasião de alta médica não dá declaração de nascimento. Ele pode ser preso de 2 a 6 meses, de 6 meses a 2 anos. Se o crime for culposo, sem intenção, cai para 2 meses a 6 meses ou mesmo multa. Ou multa, né? Junto com a penalidade aqui de detenção. Porque esse ou ele permite que seja os 2 meses e a multa. Porque esse ou aqui ele tem 3 possibilidades lógicas. Eu sei que é difícil, mas é o que fala. Esse ou ele permite tanto A, quanto B, quanto A e o B, né? Você pode escolher as duas ou uma das duas. É isso mesmo, gente. É difícil. Direito. Lógica do direito. É bem dificilzinho. O 229 vai falar que o médico que deixar de identificar corretamente a parturiente ou um neonato, o que vai acontecer com ele, e também de fazer os exames, mesma coisa, né? De 6 meses a 2 anos, se for culposo, de 2 a 6 meses ou multa. E o 230, que é o último que nós trabalhamos aqui, diz que é privar a criança da sua liberdade, né? Sem que ele esteja em ato em flagrante delito, ou mesmo que haja uma autorização judicial. O agente que fizer isso, ele pode ficar preso de 6 meses a 2 anos. Aí fala que aquele que não proceder com as formalidades legais na apreensão de um adolescente, ele também poderá ser condenado entre 6 meses e 2 anos.